Aliança Bike Podcast. Olá, ouvintes do podcast da Aliança Bike. Quem vos fala aqui é Daniel Gucci, diretor executivo da Aliança Bike, e hoje um convidado especialíssimo representando a Nator Bicicletas. A gente convidou o Antônio Vergos, que é diretor e proprietário da empresa. Antônio, bem-vindo ao nosso podcast. Opa, obrigado aí pela introdução. Eu sou o Antônio, proprietário da Nator, já há uns 39 anos, não é pouco tempo. E é contar um pouco da história da minha vida, né, e consequência da empresa também, e a nossa posição no setor de bicicleta, né? Então, pode engatar. A pergunta justamente inicial é exatamente essa. Desses quase 40 anos de história da Nator, conta um pouco como ela surgiu, as motivações para a criação da Nator, como ela se mistura com a sua vida pessoal, familiar, e como ela, eu acho que nasceu e desenvolveu o seu posicionamento ali em meados dos anos 80. Então, tudo começou, eu me formei em engenheiro mecânico, engenharia, em São Paulo, Santos, São Paulo, e eu fui fazer um estágio no Japão. A convite não, houve uma seleção. Aí eu acabei sendo selecionado para fazer um estágio no Japão dentro da minha área de engenharia. E aí eu passei lá quase um ano e eu gosto muito da área acadêmica. Eu acabei me especializando dentro de uma área que lá no Japão era muito top, que era equipamentos hidráulicos. Eu, jovem, achava que ia voltar para o Brasil e ia conseguir um bom emprego, né, como engenheiro. Só que a tecnologia que eu tinha aprendido lá não existia no Brasil. Não existia, então ninguém teve interesse no meu trabalho. Aí, eu sempre muito curioso em tudo, aí trouxe uma peça de plástico ali, e aí fiquei não tinha condições, não tinha dinheiro, não tinha nada, nem emprego, né? Aí eu pensei, quer saber, vou fazer essa peça, né? Uma peça que eu trouxe do Japão. Aí vendi meu carro ali, porque eu realmente não tinha dinheiro. Aí mandei fazer um molde de plástico, e ali começou, assim, a minha vida de empreendedor, né? Começou porque ninguém me quis para trabalhar, né? Por outro lado, não foi nada ruim. E aí, uma coisa vai puxando a outra, você faz uma peça, depois você vai fazendo outra peça. E eu sempre tive um lado técnico muito bom, e então eu conseguia fazer as peças com um bom visual, com alta produção, bom custo, e fui crescendo. E aí teve uma época que eu era fornecedor da linha branca Multibras, linha de fogões, geladeiras. E aí, nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa que estava no ramo de bicicleta, tinha entrado também fazia pouco tempo. Aí ele viu que eu tinha potencial e falou, por que você não faz uma peça, né, bicicleta? Eu falei, qual? Manopla, né, que é os grips, né? Eu falei, fazer isso é tranquilo, né? E aí a gente começou a fazer manopla, que a empresa era o meu sobrenome, né, Vergos. Porque eu, na verdade, quando eu comecei, eu nem sabia que tinha que colocar nome numa empresa, né? Porque eu nunca fui empresário, né? Aí o contador falou, põe teu sobrenome. E aí ficou. Aí eu comecei a fazer manopla, e em pouco tempo a gente, acho que fazia 1,5 milhão de peças por mês, ou seja, um número muito grande, né? E sempre com muita qualidade. E nesse processo aí de fazer peça, a gente viu uma brecha na bicicleta infantil, que naquela época quem fazia era Caloi e Bandeirante, e eles, talvez por falta de foco, né, na bicicleta infantil, eles não faziam as peças de reposição, não davam reposição no mercado. Aí eu comecei a fazer peças para bicicleta infantil, tá? Pedalzinho, manoplinha, o selim, tudo que eu podia fazer, eu comecei a fazer. Aí, juntamente com um amigo, vamos fazer uma bicicleta? Vamos. Aí a gente fez a primeira bicicleta, que foi um aro 10, o problema era pneu, quem fazia o pneu era a Levorin lá, bem antigamente, ela fazia um pneu sem câmera, que era um pneu maciço, e aí a gente entrou no mercado.
E era difícil, porque era uma marca totalmente desconhecida contra Caloi e Bandeirante. Já nasceu como Natur, Antônio, ou tinha outro nome? Não. Ela nasceu naquela época como Goni, um nome totalmente desconhecido. Aí, como eu tenho um lado acadêmico mais forte, eu fui tentar entender, né, como é que eu vou entrar nesse mercado. E aí eu esqueci bicicleta e vi o produto como um brinquedo. Aí eu pesquisei no mercado para entender no Brasil qual que é o ticket médio que se comprava brinquedo naquela época. Eu lembro vagamente o número, mas era assim, 50. E uma bicicleta da Bandeirante ou da Caloi, ela era vendida por 150, 200, 300. Estava muito fora do ticket médio, né? Aí eu fiz uma bicicleta que atendesse esse ticket médio, né? Que era o 50. Então nós começamos a fazer 20 bicicletas por dia, daqui a pouco 700 por dia. Aí a Goni estava em São Paulo, aí eu resolvi montar uma empresa por outros motivos, né, que a gente já tinha negócio aqui em Blumenau, e aí nasceu Natur, né, porque tinha que ter uma empresa em São Paulo e tinha que ter uma outra empresa aqui. Natur é a junção do nome dos meus filhos, né, Natasha e Igor. Então, aí se formou Natur, e nesse processo a gente continuou evoluindo novamente pelo lado acadêmico. Eu não me sentia confortável em copiar produtos, tá? Então eu tinha que desenvolver, eu tinha que entender para que servia cada peça, a criança, como é que as ações dela, a reação dela, ela não dá feedback para nós. Então foi muito tempo de pesquisa, né? A gente tem as creches, as crianças que você põe os produtos, vai observando e vai evoluindo, né? Então todo o nosso produto que nós fazemos aqui, ele tem um porquê. Cada pecinha tem um porquê, cada detalhe tem um porquê, o que é o objetivo favorecer a criança a evoluir dentro do ciclismo. E, Antônio, uma pergunta, vocês começaram, imagino, com um modelo de bicicleta infantil. Qual foi esse modelo e como foi evoluindo o processo de portfólio, de mix de produtos, de modelos dentro do segmento de infantis? Nós começamos com essa bicicleta Aro 10, que a gente era dependente de fornecedores, né? Então o Aro 10 eu dependia do pneu, que era fornecido pela Levorin na época. Para a gente evoluir, eu teria que ter o meu próprio pneu. Aí vou para a China, vamos estudar como que eles fazem, o processo deles, que utiliza a matéria-prima, e aí eu trouxe o pneu DVA. Aí eu trouxe as máquinas, processo, tudo para o Brasil. Quem fabricava coisas de DVA aqui era tudo a 7 chaves, né? Ninguém abria nada. E aí com a liberdade de poder fazer pneu, aí a gente mudou para Aro 12, né? Que era uma bicicleta mais adequada, sem que alterasse preço, né? Porque o preço eu sempre mantive o ticket médio de brinquedos, tá? Porque a bicicleta, embora ela é uma bicicleta, mas ela está dentro de lojas de brinquedo, do ticket médio. Aí a gente assumiu essa responsabilidade com a criança, né? Então tinha que ter uma Aro 14, uma Aro 16, uma Aro 20. A gente voltou para o triciclo, a gente entrou na balance, porque entendemos a importância da balance bike, né, no desenvolvimento da criança. Então hoje, acho que a gente entrega desde de uma criança de 1 ano e meio até seus 13, 14 anos, aí a gente cuida da criança e entrega ela para outras experiências, né? Legal demais, Antônio. Ainda nessa questão dos modelos, você citou a Balance Bike agora. Eu queria entender qual que é a visão que vocês têm sobre a Balance, se é ainda uma aposta, se já é uma realidade, que também existe um processo de conhecimento da população em geral, da própria Balance, que não é, né, ainda está muito no imaginário, a rodinha, tirar a rodinha, esse processo todo, e a Balance é uma novidade nesse sentido, porque ela encurta e ao mesmo tempo já traz, né, para a criança desde 1 ano e meio, 2 mesmo, a possibilidade dela ter o core ali, o equilíbrio completo para depois migrar para uma 16 ou até uma Aro 20 depois. Como é que vocês enxergam como está esse mercado de balance para a Natur, pensando numa fotografia atual, 2024, ou 23? Primeiro a gente teve que entender o que a Balance Bike ela faz com a criança.
A gente também começou num número menor, né, de bicicleta, entendia que as pessoas iam achar estranho uma bicicleta sem pedal, entendeu? Então a gente teve que jogar um pouco desse conceito, da consciência, entendeu? E ela evoluiu muito, assim, é um crescimento, eu acho que uns 20, 30% ao ano. Só que novamente a gente teve que adaptar a nossa bicicleta para criança. Um exemplo do que foi feito é que essa balance bike, mesmo fora do Brasil, o guidão dela é reto. Ele é reto. Ele, sendo reto, ele cria uma posição de mountain bike, uma posição de ataque. E com as nossas experiências, a gente foi tentando achar o ângulo correto do guidão, para que o cotovelo ficasse próximo do corpo, e a criança sentisse e pudesse desenvolver mais equilíbrio. Esse processo de achar o ângulo, nossa, demorou acho que um mês fazendo testes e avaliando, né? Até que a gente achou o melhor ângulo e a criança dá um salto gigante no aprendizado dela. Então são esses detalhes que fazem, né, essa diferença e faz o produto ele avançar, né? Porque você atende uma necessidade da criança, no caso, né? Sim. E, Antônio, desde o nascimento dos primeiros modelos e das bicicletas Natur, vocês têm essa preocupação de estudar cada modelo, de acordo com o tamanho, desenvolvimento, competências da criança naquela faixa etária dela. Como é que... Me conta um pouco para os nossos ouvintes como é o processo de desenvolvimento de um produto novo para vocês. Estou falando, Antônio, vamos pensar numa bicicleta infantil. Claro, você já tem uma gama de produtos de portfólio bastante extensa, que atende todo de 1 ano e meio a 14, como você citou. Mas como é que você foi criando esses gaps entre os modelos? Como foram os estudos para identificar as necessidades, as adequações dos materiais, do tamanho, né, nas dimensões, todos os detalhes técnicos para dizer, olha, estamos com uma bicicleta adequada para essa faixa etária, para essas características e vamos colocar no mercado? A gente sempre participou de feiras, né? Tanto aqui no Brasil como fora. Quando a gente visita as feiras lá fora, a gente percebe que elas são muito voltadas para profissionais do ciclismo. Tá? Então vai se desenvolver uma bicicleta, aí você pega um top do ciclismo e trabalha em cima desse ciclista e você começa a desenvolver. Então você começa a dar muita performance à bicicleta, entendeu? Mesmo para freestyle, cross, qualquer segmento, as empresas elas procuram fixar um esportista, né, de alta performance, entendeu? E o mundo da bicicleta ele se caminha produzindo bicicletas voltada para esse foco. Aí quando eu sempre percebendo isso, eu falo assim, poxa, mas e o resto da população? E as pessoas que querem aprender, querem desenvolver, querem se divertir, eles não querem se tornar um esportista, eles querem como um transporte, como um lazer. E aí eu comecei a focar, quer dizer, isso faz muito tempo, né, que eu percebi isso e fui focar, então o meu foco é o povo, são as crianças. Eu não foco um profissional, a gente não tem isso, né? É uma pena que nós estamos aqui apenas numa conversa, mas se eu te mostrar um vídeo demonstrando a diferença de posicionamento de uma criança no pedalar dela, é uma coisa incrível. Você faz uma criança ela pegar a paixão pela bicicleta em horas, ou até menos, né? Fazendo o quê? Posicionando a criança na bicicleta. Tanto que o nosso selim infantil, um detalhe, né? Ele é feito uma cava, ele é uma sela de cavalo mesmo. Para a criança utilizar a bicicleta da melhor forma, eu precisava que ela ficasse fixa naquele ponto. Então ela senta ali, ela não se mexe nem para frente nem para trás, isso dá segurança e não machuca. E ali você consegue aproveitar as distâncias de braço, distância de perna. Uma criança não tem uma regra, né, porque ela vai evoluindo. A nossa bicicleta pega a criança de 3 anos a 4 anos. Só que 3 anos a 4 anos, os membros crescem, as pernas crescem, tudo cresce. Só que não é proporcional. Então a gente teve que pegar por anos e anos crianças de mês
de idades, medindo e fazendo o empírico, em creches que a gente ia, às vezes trazia para a empresa 100, 150 crianças, fazia brincadeiras, comes, bebes, e a gente tinha os nossos equipamentos de medição, junto com os professores, com todos, e ia medindo as crianças para a gente poder ter um produto adequado. Então, o joelho cresce, o joelho não pode bater no guidão, então o guidão ele permite a criança ter toda essa... a bicicleta permite a evolução da criança, o crescimento dela, né? Mais um outro detalhe que eu acho que nos dá essa autonomia é que nós somos uma empresa praticamente verticalizada. A gente fabrica... Eu só não fabrico corrente, parafusos, cabos de freio, do resto quase a gente produz tudo. E, Antônio, eu queria te perguntar dessa verticalização, se isso também permitiu a vocês atuarem no mercado OEM. Isso é uma realidade hoje para a Natur, no sentido de produzir, claro, as bicicletas Natur, que são conhecidas no país todo, mas se vocês também produzem para outras marcas e têm atuado nesse segmento também. A gente produz para as outras marcas. Muitos dessas outras marcas são fabricantes de bicicletas. Alguns deles também entendem toda essa preocupação que nós temos com as crianças, de introduzir a criança dentro do ciclismo. Tanto que o nosso slogan é "o ciclo começa aqui", que é um fato, né? A gente quer levar a criança para diante. Eu não quero destruir essa vontade ou um sonho de uma criança logo nas primeiras pedaladas, né? Ou cair ou se machucar. Então, eles entendem isso e deixam por nossa conta. E eu não tenho problema nenhum de fazer marcas, de outras marcas. Essa vaidade, para mim, é mais o produto do que o nome. Muito legal, com certeza. Antônio, eu queria fazer uma pergunta. A gente vem estudando muito o mercado de bicicletas. Todo ano a gente lança muitos estudos, aproximadamente 10 pesquisas e estudos por ano. E o segmento de bicicletas infantis, particularmente, ele não é tão conhecido nos números gerais do mercado. A gente não faz tantas... Não só aliança, mas o mercado como um todo não faz tanto aprofundamento nos dados e nas informações relativas ao mercado de infantis. Então, eu queria te fazer algumas perguntas para a gente conhecer um pouco esse mercado. Primeiro, se ele teve padrão aí, um comportamento similar ao mercado de bicicletas gerais durante a pandemia e agora no pós-pandemia. O que eu quero dizer é, se houve um boom de procura, de demanda ali entre 20 e 21, por conta justamente das questões da pandemia, da bicicleta ter sido uma espécie de símbolo, né? O mundo inteiro no combate à pandemia e tudo, permitindo que as pessoas praticassem atividade física, o seu lazer ou o seu transporte com a bicicleta. E se nesse pós, vamos dizer, de 22 para cá, se da mesma forma como o mercado vem, de uma certa forma também, com desafios importantes na demanda, depois no suprimento, quer dizer, primeiro nos suprimentos, agora na questão dos estoques e na baixa demanda, o mercado de infantis passou pelo mesmo processo. Então eu queria que você desse aí um pouco da fotografia do que foi pandemia para vocês e do que tem sido pós-pandemia, e se há diferenças do mercado, vou dizer, geral de bicicletas, incluindo as adultas. Bicicleta infantil, você até começou falando que ela não é tão em evidência assim, né? Ela não é tão falada. Então, na pandemia, a gente não teve o mesmo impacto que a bicicleta adulta, tá? Não teve o mesmo boom. Teve uma pequena alta, mas não era o foco. Eu via os colegas aí que fabricavam bicicleta adulta entupido de pedido e tal, e até eu falava, puxa, que bom, né? O nosso mercado não estava tão aquecido assim. Ele foi mais estável. Até talvez por isso, eu não mexi em nada a gente também tem que importar produtos, né? E quando houve a pandemia, muitas empresas foram cancelando tudo, as importações, e eu não vou cancelar, né? Eu vou deixar a coisa andar. Então a gente passou por esse período praticamente sem grandes oscilações. Não parei produção por falta de nada, nós somos uma empresa verticalizada, então não dependia de terceiros, era quase tudo aqui produzido aqui dentro. Só que quando a 2022, né, principalmente 2022, que a coisa começou a esfriar, 2023, a gente também
sentiu tanto impacto, né? Então, as nossas curvas, elas foram praticamente retas. O setor de bicicleta adulto, ele teve uns picos gigantes, só que da mesma forma que ele subiu, ele acabou descendo, né? Por vários fatores. Então, eu diria que são segmentos diferentes mesmo. Perfeito. E eu queria, Antônio, aproveitando isso, te perguntar dessas diferenças, que eu entendo que uma loja de bicicletas, por exemplo, um comércio varejista de bicicletas especializado, ele tem no seu portfólio, né, e as nossas pesquisas mostram isso, ele tem também bicicletas infantis, ainda que elas não representem tanto para o faturamento, mas ainda assim é importante que se tenha no portfólio de uma loja os modelos infantis. E você nos falou aqui muito de lojas de brinquedo, sendo o principal canal de revenda de vocês. Eu queria entender um pouco como é que é esse mercado, a posição de vocês com relação a lojas de brinquedo e lojas de bicicleta, se vocês também atuam com revenda em lojas especializadas de bicicleta, quanto elas representam. E um pouco a diferença dos dois perfis. Eu incluiria aí um terceiro segmento, que seriam os magazines, supermercados, que eu entendo que também para o mercado infantil tem um share aí, uma fatia importante desse mercado, entendo, as lojas de departamento e tudo mais. Então eu queria que você comentasse um pouco, porque me parece que também é bastante diferente do mercado tradicional de bicicletas, né? Tradicional não, do mercado de bicicletas adultos. Eu não sei, eu não conseguia te falar agora qual que é o nosso maior caminho de distribuição, porque ele é bem diversificado. Então, a gente trabalha com as lojas de bicicletas, a gente tem produto direcionado para as lojas de bicicletas de high-end, né, de produtos mais high-end. Então, a gente tem uma balance bike, quadro de alumínio, pneu com câmera. Então, a gente buscou esse público também. Trabalhamos muito com as lojas de brinquedo, grandes magazines, lojas de móveis, ela é bem diversificada mesmo. Eu diria que a bicicletaria, eu acho que ela representa, dentro de tudo, aí, uns 25%. É um número importante. A gente passa para os nossos representantes e para os nossos clientes, né, a importância da bicicleta infantil para o futuro do cliente dele, né, porque uma bicicletaria vai ter crianças que vão crescer e vão comprar produto dele, né? Então a gente cuida, a gente planta, né? E eles também enxergam dessa forma, né? E tem um produto adequado para a criança, inclusive para sua faixa etária, né? E Antônio, um pouco a sua visão e uma pergunta um pouco mais inspiracional sobre o que faz com que o mercado de bicicletas infantis cresça e se desenvolva. O que poderia ser feito que não é feito? O que você enxerga daquilo que, eventualmente, bons exemplos fora do país, ou mesmo dentro do Brasil, você destacaria? Pode ser no âmbito do próprio mercado, pode ser no âmbito das políticas públicas, né, daquilo que diz respeito ao que fomentaria, né? Eu acho que há um consenso entre todos nós que estudamos e olhamos o mercado de bicicletas, de que não adianta a gente pensar apenas ou na alta performance ou naqueles que já estão num certo desenvolvimento, se a gente não pensar na base, se a gente não pensar no fomento, em quem está iniciando. E tem me preocupado um pouco, que eu tenho visto pouca preocupação, crianças nos eventos, incluir as crianças nos processos da cultura da bicicleta, seja da mobilidade urbana, pensar em infraestruturas para isso, seja nos eventos do próprio mercado ou nas provas, que ensaiou-se anos atrás ter categorias para crianças, até balance bike, e depois recuou um pouco. Queria um pouco a sua visão sobre o que a gente poderia, como mercado e como país, no campo das políticas públicas, que você entende, fomentaria e destacaria ainda mais as bicicletas infantis, considerando que são elas, essas crianças hoje, que serão adultos ciclistas, sejam desportistas, sejam pessoas que usam como meio de transporte, não importa, né? Eu acho que esse é um grande desafio, né? Eu acabei falando um pouco sobre mim e falei bastante sobre a parte técnica, né? A parte de engenharia, tudo. E a gente, com certeza, temos várias falhas, né?
e uma pessoal é essa parte da comunicação, né? De dar a isso que você acabou de falar, da importância ou seja, pouco se fala sobre a bicicleta infantil, então eu me coloco como responsável, né? E eu acho que a gente tinha que fomentar essa comunicação e passar a importância realmente da bicicleta infantil para o desenvolvimento da criança de uma forma geral e até do ciclismo. Até de estar junto com vocês, de estar aqui, é de tentar buscar até um auxílio, né, através da Aliança Bike, de mostrar isso. Não é algo pessoal ou para a empresa, né, e que, graças a Deus, a gente não precisa disso, mas é para o setor. A importância da bicicleta, ainda mais hoje, com esse momento verde, né, que está se vivendo em todos os países, a bicicleta ela é uma baita saída. Então a gente cuida realmente da base. Agora, desses anos todos, né, pela falta da comunicação, eu me comuniquei através do produto. Então eu acho que fazendo um produto que atendesse a necessidade, não só atendesse, mas superasse a expectativa da criança, ele estaria falando por si, né? Eu sempre apostei muito nisso, né? Tanto que a gente pouco falou de número, mas o ano passado foram 3.300.000 bicicletas, né, no Brasil todo. Só a Nato nós fizemos 1.050.000 bicicletas. Então a gente tem aí praticamente 30% do mercado, mas eu acho que aquilo que você falou de tentar fomentar, de tentar algum caminho da comunicação da bicicleta, da importância, é um pouco com vocês. A gente entende também que a ciclovia ela é fundamental. Tá? É fundamental para o desenvolvimento do ciclismo, questão de segurança contra veículos. Né? E nós tentamos, a gente teve uma viagem aí que a gente fez para fora na Europa, e ali a gente conheceu consórcios de prefeitura. Sim, a gente atua muito com eles, Antônio, no campo de rotas de cicloturismo, né? Então a gente tem muitas parcerias com consórcios intermunicipais, justamente para o desenvolvimento de produtos cicloturísticos. Um exemplo disso é o Vale Europeu, por exemplo, que está aí do seu lado, que é um consórcio de municípios, que é o CINV, que desde 2005-2006 lançou a rota do Vale Europeu, o circuito do Vale Europeu de cicloturismo, e até hoje faz a gestão, fez toda a sinalização, a promoção dessa rota. Então os consórcios no Brasil são parceiros da Aliança há muito tempo e muito importantes para a cultura da bicicleta, né? É bem isso daí, e a gente conhecia pouco sobre isso, né? Aí acabamos entrando em contato com uns, mostramos projetos, né? Alguns eles começaram a avançar. Esses consórcios, eles têm recursos, e muitas vezes recursos que, como não tem projetos, eles acabam sumindo, né? O dinheiro volta para a origem, mas a gente não sabe como faz, a gente tenta, tá? Mas a evolução dele é muito difícil. Você sabe que nós estamos em Blumenau, nós estamos a praticamente 50 quilômetros do litoral. Entramos em contato com o governador, entramos em contato com prefeituras, com consórcios de prefeitura, para que a gente pudesse fazer uma ciclovia da nossa região, que é Blumenau e tem várias regiões aqui do Vale, uma ciclovia para o litoral. Lá fora existe muito. Maravilhoso. Sim, muito. Quantas pessoas não iam usufruir disso, né? A um custo muito baixo. E para quem que seria destinado essa ciclovia? É para as pessoas. Não é para o esporte, não é para a prova. É para o pai, para a mãe. É para os próprios habitantes da região, sem dúvida. Claro. Que podem um dia passar um dia gostoso em Pomerode e curtir toda a cultura que a cidade tem, e podem num outro fim de semana ir de bicicleta até a praia, fazer um trecho do circuito Costa Verde Mar. Ou seja, você tem realmente uma ideia genial, Tony. A gente tenta. Uma vez eu fui com o Milton Obos, vocês devem conhecer, a gente foi falar com o governador, tudo, apresentamos, estava sendo construída a BR-470 aqui, com possibilidade de fazer. Infelizmente, os projetos, ideias, assim, a gente acaba tendo aqui, né? Mas
Difícil, né? Depende, é difícil, a gente sabe, porque a gente atua com políticas públicas desde sempre, tem uma equipe em Brasília, a gente realmente, muitas vezes tem que dar o suporte, não só da ideia, mas o que a gente tem feito muito aqui na Aliança muitas vezes entregar pronto. A gente tem, por exemplo, acordo de cooperação técnica com o Ministério do Meio Ambiente e com o ICMBio, em que a gente atua com eles para o desenvolvimento do uso de bicicleta nos parques nacionais, florestas nacionais. Então a gente chega ao ponto de fazer o estudo, entregar o projeto, muitas vezes até fazer o projeto junto mesmo, executando junto, né? A gente está lançando agora, por exemplo, um novo circuito de trilhas na Floresta Nacional de Lorena, no Vale do Paraíba, em São Paulo, em que nós ajudamos até na abertura da trilha, no projeto de sinalização. Então, para os nossos ouvintes, a gente, todo mundo que pedala está bastante acostumado a demandar do poder público. E muitas vezes é moroso, não atende o interesse, as prioridades muitas vezes são outras, e acaba que vai ficando, e a gente vai perdendo energia aí. Então a gente, desde sempre na Aliança, buscou não só demandar e pressionar, mas, quando possível, fazer junto, porque aí é um processo que muitas vezes sai do papel, e a gente consegue tirar do papel porque a gente está, desde o processo da ideia até a execução, fazendo junto. Claro que não dá para tudo, e obviamente os braços são curtos e as possibilidades são menores, são poucas, mas é um método que a gente entendeu com o tempo que funciona e tem funcionado bem. Eu queria fazer uma última pergunta, que a gente já está, já mais de 40 minutos da nossa conversa. Está maravilhosa, eu estou encantadíssimo. Eu já conheci a Natur à distância, mas conhecê-lo e conhecer a história da empresa, dos produtos, do mercado de bicicletas infantis é apaixonante. Mas eu queria entender um pouco como é que vocês enxergam a concorrência, no sentido de que a bicicleta infantil, por parecer, tá? Não ser, por parecer mais simples, mas ela é muito complexa, como você bem pontuou na nossa conversa, mas a aparência dela, tá certo? Por ter menos componentes ou talvez menos tecnologia, isso é bom você responder. Imagino que exista uma concorrência de produtos de baixa qualidade e produtos de baixa qualidade que podem comprometer eventualmente a segurança de quem está com esses produtos, né? E a gente está falando de crianças. Então, algo que eu sou pai de 2 filhos pequenos, um de 5 anos e uma de 2, para mim é evidente que quando eu penso num brinquedo ou numa bicicleta para eles, e eles pedalam muito, a primeira preocupação que me vem à mente é a segurança deles. Então eu queria que você revelasse um pouco como a Natur se posicionou desde o início com relação à segurança de quem vai usar e a segurança do produto em si. Quais processos vocês atuaram nesse tempo todo, nesses quase 40 anos, para melhorar a qualidade e a segurança, e melhorar a qualidade e segurança para o mercado também, que eu acho que é importante, e como você enxerga a entrada de produtos que não têm qualidade, que são comercializados, a gente vê que são, e que podem eventualmente até comprometer a segurança. Qual é a visão que vocês têm sobre isso? Então, Daniel, dizem que a empresa é a cara do dono, né? Lá na história, eu falei, eu sou um engenheiro, gosto do estudo, né? Gosto do desenvolvimento. Me formei, fiz uma formação no Japão, onde não se permite fazer coisa ruim ali. E eu entrei na área de empreendedorismo. Eu não consigo fazer uma coisa ruim. Eu não consigo fazer uma coisa boa e, por questão de preço, reduzir. Eu não conseguiria fazer um produto que colocaria uma criança em risco, sabendo disso. Então, não faz, não só de mim, nós somos quase 400 ou mais de 400 colaboradores aqui, e as pessoas não se permitem fazer algo que possa colocar uma criança em risco. Já houve várias pessoas, não, você tem que fazer preço competitivo igual ao do outro e tal. Eu falei assim, olha, o mercado tá para todo mundo, eu não consigo fazer isso. Aposto muito na percepção que as pessoas têm, que faz parte do ser humano, né? Ela tem uma percepção natural de qualidade. Então, o mínimo que ela tenha, que ela vai fazer a aquisição dela, em função até de segurança, ela sabe distinguir uma coisa boa e uma coisa ruim.
sem pouco conhecimento. É intuitivo isso. Tá? Então, eu não, assim, existe a concorrência, mas eu não vejo. Eu não vejo que é concorrência. São nichos de mercado, são regiões, entendeu? Eu acho que sempre vai ter público para tudo. Você vai nos Estados Unidos, a empresa produz 3 produtos diferentes para uma classe A, B e C. Você vai na Europa, em qualquer lugar tem produtos diferenciados, né? E aqui no Brasil eu acho que seria muito chato você fazer produtos de baixa qualidade. Eu estaria desprezando o povo. E isso não faz parte da gente. Você vai pedir para eu fazer uma coisa ruim, eu não vou conseguir. Porque eu sei que eu posso fazer melhor. Eu acho que a maioria das pessoas são assim mesmo, né? Então, sim. E você enxerga, Antônio, que as certificações, por exemplo, elas garantem a segurança e a qualidade? Sim, elas são fundamentais para isso. Precisa se adequar, com certeza, tá? Mas hoje qualquer certificação ela está exatamente querendo fazer com que as empresas entreguem para as pessoas um produto com mínimo de qualidade, principalmente para as crianças, no nosso caso, né, que as crianças não se machuquem. A gente tem aqui dentro da empresa, nosso laboratório, nós temos 2 laboratórios aqui. Um que é uma cópia das normas que o Inmetro faz. E a gente tem um outro que a gente trabalha com a ISO, que são normas europeias, que aqui no Brasil nem tem. Não é exigido, mas só que a gente entende como é criança, ela não pode se machucar, então a gente vai para um outro nível de qualidade. Até só um complemento aí, lá atrás, quando eu estava estudando sobre bicicleta, aqui no Brasil não existe nenhum artigo sobre bicicleta infantil. Eu só fui conseguir isso no Canadá e nos Estados Unidos, algum material. Aí eu tive uma informação ali muito interessante, que quem machuca uma criança não é a bicicleta, é o chão. Então, aí a gente falou assim, bom, como é que eu faço para a criança não cair? E em cima dessa linha foi que a gente foi desenvolvendo muita coisa, a parte de freios, posições, tudo. E lá fora eles também entendem isso, né? Que quem machuca é o chão e não a bicicleta. Tanto que o capacete e luva são itens quase que obrigatórios, né? E não sei se vocês estão sabendo, mas a gente entrou também na linha de roupas com proteção para as crianças. Eu ia te perguntar isso, Antônio, se... Você falou muito de produção da bicicleta em si, mas se vestimenta e acessórios fazem parte da produção, do portfólio que vocês têm? Sim? Nós começamos agora, a gente já fazia capacete de bicicleta. Esse projeto do capacete foi uma bicicleta, um programa do governo, né, que foi bicicleta para todos, lá para as escolas. A gente tinha entrado, foi aprovado o nosso produto, só que o governo ele acabou tirando isso, né? Então a gente tinha um capacete. O programa Caminhos da Escola, né, do Ministério da Educação, isso. Não é isso? Tá. Aí a gente fez o capacete, precisamos fazer alguma coisa de proteção. Aí a gente desenvolveu essa roupa, que está sendo lançada agora. A criança, quando cai, a primeira coisa que ela põe no chão é as mãos. Então fizemos luvas adequadas também para a criança. Por exemplo, a nossa luva, você coloca 3 dedos. Então o dedão, esse e esse daqui são juntos. Que é a posição de uma criança, porque a criança, a luva é pequenininha e é muito dedo para ela colocar lá dentro, né? Então, a gente pesquisa, cara, entendeu? Faz esse dedo, faz ele, foi até achar a melhor posição para a criança, né? Porque a gente entende que, entendeu? A gente faz isso para a criança não cair, entendeu? Só que a criança é criança, entendeu? O medo dela criança. O nível de medo dela, quando tem, lá em cima, né? Tem que fazer muita coisa para ter medo. Queria agradecer muito a sua generosidade por compartilhar esse conhecimento, os números, o posicionamento da Nator e deixar o microfone à disposição para qualquer coisa que você queira adicionar. Desejar boas-vindas aí, vocês que se associaram agora à Aliança Bike. Tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho, uma parceria excelente para falar mais do mercado de bikes infantis, produzir dados, estudos, pesquisas, conhecimento, divulgação disso tudo que você também pontuou aqui. E é isso, deixar o microfone aberto para você e te agradecer novamente pelo tempo e pela generosidade com tudo que você nos apresentou aqui.
Legal, Daniel. Obrigado aí também pela oportunidade, né? A gente tá aqui também, tá bem feliz. A nossa característica de estudar, de entender um pouco sobre a Aliança Bike, pode ter certeza que as pessoas aqui dentro conheceram mais a Aliança Bike e a gente tem boas expectativas. Eu acho que temos muito a contribuir com o ciclismo. A gente sempre olha e entendo também que a Aliança Bike, o foco dela é o ciclismo, não é uma empresa ou outra, né? E é o que a gente quer. Excelente. Obrigado, Antônio. E nossos ouvintes, obrigado por estar nos acompanhando até aqui e até o próximo programa.